Olá pessoal, em função do vídeo sobre treinamento de panturrilha, onde eu apareço na máquina que apresenta uma sobrecarga de 1000 libras lá na Inglaterra, algumas pessoas me perguntaram se há diferença entre fazer a panturrilha em uma máquina e a panturrilha no Smith Machine. Qual a diferença principal? Se você aqui seleciona, vamos supor, 40 quilogramas, essa máquina tem sobrecarga até 155 quilogramas. Lá no Reino Unido, na Temple Gym, aonde em breve eu estarei ainda esse ano, lá na Inglaterra, é até 1000 libras, ou seja, cerca de 458 quilogramas a quilagem do equipamento lá. Mas você tem que levar em consideração, quando você realiza o trabalho da panturrilha, você não está realizando o movimento com esta sobrecarga quando você está usando uma máquina, porque existe todo um sistema mecânico e uma decomposição vetorial em função do sistema de alavancas. Assim sendo, a sobrecarga está aqui, a ação gravitacional ela está sobre esses pesos, os seus ombros estão apoiados nesses pads, nessas tomadas para o ombro. Aqui existe um sistema de alavanca e a sobrecarga é transmitida por um sistema de cabo com uma polia única que não divide aquele peso em dois, ou seja, a sobrecarga de quilogramas que está aqui é a mesma sobrecarga que será aplicada sobre este eixo, levando-se em consideração este sistema que envolve 4 polias, mas ela não divide o peso em dois. Porém, a sobrecarga aqui aplicada, a ação vetorial está neste ponto e a ação que você vai produzir está a esta distância do eixo e a sobrecarga aplicada está a esta distância do eixo. Assim sendo, nós faremos as contas e vamos verificar que o peso que eu vou realizar na panturrilha aqui não é o mesmo peso selecionado lá de 40 quilogramas, e sim menos. Com as contas, nós iremos delimitar aproximadamente qual é a carga aproximada que nós estamos utilizando aqui, que não será os 40 quilogramas lá em função da alavanca. Qual será o torque então aplicado aqui? O torque é dado em newtons multiplicado pela distância em metros.
Agora nós estaremos realizando um trabalho de panturrilha, também em pé ou na posição ortostática, com cerca de 40 quilos. Vocês podem observar. São duas anilhas de 10 de cada lado. O conjunto da barra, como aqui, ó, existe esse cabo que faz a compensação do peso do sistema barra e o restante do sistema que faz com que a mesma corra os cursores. O peso dessa barra é quase zero, porque aqui no meio corre um contrapeso, existe um contrapeso aqui, então o peso da barra pode ser desprezível, de forma que eu tenho os mesmos 40 quilos que eu tenho lá. Assim sendo, eu empunho, faço este ótimo trabalho para a panturrilha. A maior parte dos atletas preferem realizar a panturrilha de uma forma, digamos, mais seca e direta no Smith Machine. Algumas pessoas reclamam, mas eu não tenho aquela máquina de panturrilha. Facilita o trabalho, pode dar até a impressão que você está realizando a sua panturrilha com maior sobrecarga, mas não é o peso seco aqui desse equipamento. Eu até aproveitei, existe uma pequena decomposição vetorial, utilizei o meu goniômetro, verificando que esta barra aqui, ela funciona com uma inclinação ao goniômetro de cerca de 5 graus. Ela não é uma barra perpendicular, mas a decomposição vetorial é desprezível, de forma que você vai sentir sua panturrilha de uma forma direta e espetacular, realizando o seu trabalho de panturrilha no Smith Machine, ok? Fica a dica aí para vocês. Muito bem, para entendermos melhor o que acontece na força-peso aplicada sobre os seus ombros ou sobre as suas costas, na ação específica da máquina de panturrilha em pé ou ortostática, aqui está um esquema, uma visão lateral, o esquema lateral da máquina em questão. Como eu falei para vocês ali, 50 centímetros da aplicação dessa força, ela é gravitacional e aplicada nesta direção, esta força G, multiplicado pelo valor da massa escolhida. E a massa aqui que eu escolhi foi de 40 quilogramas. Então, massa é igual a 40 quilogramas. Se você não está familiarizado, isso não é peso, isso é massa. Para que eu transforme isso em peso, eu tenho que multiplicar pela ação gravitacional, que é dada aproximadamente, dependendo da posição em que você está no globo terrestre, em 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para facilitar o entendimento e as contas, é atribuído um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Se você está com dificuldade em entender, não deixe de se matricular no curso Mecânica na Musculação. Uma visão prática vai lhe ajudar muito a compreender os entrames daquilo que você faz todo dia na academia de uma forma muito intuitiva, mas não sabe exatamente o que está acontecendo. Assim sendo, aqui, esta força-peso seria a massa de 40 quilogramas multiplicado por 10,0 metros por segundo ao quadrado, ou seja, cerca de 400 newtons. A unidade é dada em newtons, tá? Isto é peso. Massa é dada em quilogramas. Ok. Qual é a força que eu tenho que aplicar no sentido oposto para vencer a inércia? A inércia é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Intensidade é igual a massa vezes a aceleração.
Ou seja, para que eu vença a inércia, qual que é a força que eu tenho que aplicar sobre os meus ombros, movimentado pela minha panturrilha, principalmente o meu gastrocnêmio, para fazer com que esse conjunto se mova para cima. Então eu vou usar os cálculos, vou calcular o torque usando o cálculo de alavancas, o que é extremamente simples. Então, esta aplicação é de 50 centímetros multiplicado pelo valor de 400 newtons, que é esta força-peso. Agora, qual é a força-peso, que é um dado que eu quero saber? Qual é essa força-peso para manter o equilíbrio? Como é que eu faço a conta? Eu pego esta alavanca, que não é mais de 50, é de 84 centímetros, e o dado que eu quero saber é o X newtons. Qual é a força que tem que ser deslocada pela minha panturrilha para que ele saia da inércia? A partir de que dado é este? Então é só fazer as contas. Xn vai ser igual a 50 multiplicado por 400, vai dar 2,000, dividido por 84 centímetros. 2,000, vamos usar a calculadora, super simples. Então vai ser 2,000 dividido por 84, que vai dar exatamente 238 newtons. Se eu quiser traduzir isso em quilogramas, em massa, na verdade, a força que eu estou utilizando nesta máquina em específico representa 23,8 quilogramas, aproximadamente apenas 23,8 quilogramas, ou seja, nesta máquina, com este construto, os 40 quilogramas representam apenas 23,8 quilogramas. Deu para entender agora? E na hora que eu estou lá no Smith Machine, desconsiderando o atrito da máquina, na hora que eu coloco os 40 quilos ali, na minha panturrilha, eu vou experimentar realmente os 40 quilos. Ou seja, não confunda a sobrecarga da máquina com a sobrecarga do peso livre em casos como esse. É só você verificar o torque e fazer as contas. É lógico. Ah, mas eu já sabia disso. Sabe, mas não sabe fazer as contas se necessário for. Ou não sabia. Ah, é fácil agora que você viu, não é mesmo? Ou seja, meus amigos, lá pelo meu site, eu tenho uma aba de cursos online. São 6 cursos online no momento. Tem mais um entrando. Um deles é Mecânica na Musculação. Uma visão prática. Vamos entender o que é torque, o que é alavanca. Vamos entender sobre ângulos, sobre a diferença das máquinas, como nos posicionarmos nessas máquinas, a diferença de peso livre, máquinas, exercício realizado com peso do próprio corpo e uma série de outras situações, como até a utilização de elásticos, estão muito bem explicados à luz da física. É uma tristeza o pessoal aí querer falar de biomecânica e nem saber o que mecânica é. Espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço a todos.